Abra lá sua Bíblia em Filipenses, carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 12. E diz assim: não que eu já tenha recebido isso, ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, avanço para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus, em Cristo Jesus. Vamos orar. Senhor, nós agradecemos ao Senhor pela sua palavra. Obrigado, Senhor, por falar conosco através desse texto. Obrigado, Senhor, pela vida desses homens, assim como o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, escreveram tantas coisas que nos instruem, nos encorajam, nos desafiam até hoje, Pai. Em nome de Jesus eu oro para que essa palavra fale com a igreja, assim como já falou com a minha vida. Em nome de Jesus, que agora não haja nenhuma distração, não haja nenhuma distorção da sua palavra, que Satanás não roube a semente que é lançada nessa terra, que eu tenho certeza que é uma boa terra, o coração dos nossos irmãos que aqui estão. E em nome de Jesus, eu repreendo todo ataque maligno, pois foi para isso que se manifestou o Filho do Senhor, para destruir todas as obras malignas de Satanás. Em nome de Jesus nós oramos e nós agradecemos ao Senhor, amém e amém. Glória a Deus. Isso, aplauda Jesus. Aqui a gente acabou de ler um texto da carta aos Filipenses, do apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo escreveu isso aqui sendo esse cara. Eu olho para esse cara como o cara. O apóstolo Paulo era top demais. Ele escreveu isso aqui. E na sua história já havia, desde o começo, uma conversão sobrenatural. No caminho de Damasco, o apóstolo Paulo tem um encontro com o Senhor Jesus. O apóstolo Paulo então perde sua visão 3 dias, cego. Depois disso ele é sobrenaturalmente também curado e volta a enxergar através do servo do Senhor Ananias, que vai até ele por obediência, com medo, mas com obediência. E esse homem de Deus, o apóstolo Paulo, é curado. Depois disso, ainda recém-convertido, ele vai para Jerusalém, e aí encontra com os discípulos, aqueles que estiveram realmente, caminharam com Jesus. Mesmo com incredulidade sobre sua pessoa, o apóstolo Paulo persevera, e dali em diante, respaldado por Barnabé, ele continua a pregar a palavra em Jerusalém, e dali para diante o ministério de Paulo só cresce. A igreja do Senhor avança, as viagens missionárias são tantas de Paulo, e daí para diante, milagres e prodígios, o Senhor opera através da vida de Paulo. A gente vê que ele passa por Listra, ali um aleijado é curado. Depois a gente vê na própria cidade de Filipos, ele é açoitado junto com Silas, por conta que eles libertaram uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, e seus senhores lucravam com ela. Quando eles libertam essa jovem, há um furdúncio lá naquele lugar, e esses homens são levados para serem açoitados, depois são presos, levados ao cárcere profundo, e é nesse lugar onde eles louvam a Deus, e um terremoto acontece, as paredes daquela prisão rompem, e enfim, sobrenaturalmente, tudo isso acontece, e culmina na conversão daquele carcereiro que estava ali, de toda a sua casa. A gente sabe que tantos e tantos outros milagres, inclusive até uma ressurreição, é registrado. O Eutico escutava Paulo pregando, enquanto isso ele adormeceu e caiu. Se a Bíblia diz, talvez 3º andar de um lugar, e quando o apóstolo Paulo abraça ele, ele estava morto, e ele volta a ter vida.
Brincava hoje pela manhã, que eu acredito que o apóstolo Paulo deve ter ali meio que dado um abraço nele, perguntado: acorda, miserável, o que você estava dormindo? Estava tão ruim assim a pregação? Brincadeira. Mas, né, eu fico pensando, o cara dormia. Meu irmão, se o apóstolo Paulo estava pregando na minha frente, acho que eu nem piscava assim, né? Mas, enfim, esse cara, né, é o apóstolo Paulo, conhecido nos céus e na terra, quando aqueles homens tentam expulsar um demônio, e eles falam assim: sai em nome de Jesus que Paulo prega. Eles respondem o quê? Jesus eu conheço, Paulo até sei quem é, mas vocês quem são? Então Paulo, conhecido no céu e na terra e no inferno até. Os diabos, eu imagino os demônios assim, vendo Paulo levantar no seu dia mais sossegado, tranquilinho de manhã. Eles já deviam tudo ficar mais endemoniado ainda. Começavam a contemplar até suicídio, porque com esse cara não dá, velho. Eu vou pular fora do barco, que esse cara é para frente, né? Mas, além disso tudo, o apóstolo Paulo tem um legado muito grande. Quando ele escreve essa carta aos Filipenses, ele já tinha escrito pelo menos outras 6 cartas. E dessas tantas cartas que o apóstolo Paulo escreveu, uma é muito chave. Aos Romanos, é a carta que baseia a reforma protestante. Romanos 1,17 fala que o justo viverá pela fé. E com base nisso, Martinho Lutero, né, deu início à reforma protestante, foi tocado profundamente por Deus. Enfim, Paulo era esse cara top, um cara focado, um cara que tinha direção. A palavra diz, 13, mas uma coisa faço. Repita comigo, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Diga, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Repita comigo, prossigo para o alvo. É muito importante que você repita tudo que eu falar, porque isso é muito místico, tá? Se não repetir no final, brincadeira, tem nada místico, é só para ser didático mesmo, para a gente fixar, até porque esse é o tema da nossa palavra, prossigo para o alvo. Repita de novo então, prossigo para o alvo. Quando o seu líder de célula perguntar, lá no meio da célula, qual foi o tema da mensagem mesmo? Eu creio que você vai lembrar, prossigo para o alvo. Esse é o tema, mas aí Paulo prossegue para o alvo. E é importante, quando a gente fala de alvo, a gente entender, principalmente nesse texto, que aqui no versículo 14 ele fala, prossigo para o alvo, vírgula, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então tem uma vírgula aqui, e quando ele fala assim, uma coisa faço, ele, depois dos 2 pontinhos ali na palavra, pode pôr, Kézia, por favor, versículo 13, aquele que tem os 3 pontinhos no começo, exatamente. Mas uma coisa faço. Aí ele tem aqui, isso aqui é acessório, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante de mim, vírgula, prossigo para o alvo. A uma coisa que ele faz é prossigo para o alvo, depois vírgula, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, a diferença entre alvo e prêmio é importante para a gente entender, porque prossigo para o alvo e depois vem para o prêmio e em seguida. Então, o alvo que Paulo está falando aqui é o processo. O alvo é o processo, o prêmio é o resultado do processo. O alvo é o correr, o prêmio é o terminar a corrida. O alvo é o ser moldado, é o barro na mão do oleiro. O prêmio é ser glorificado em Cristo. O alvo é a jornada da santificação. Amém? Quem aqui é um santo lutando contra o pecado nesse processo de santificação? Amém? O prêmio é a consumação na eternidade. Aleluia? Glória a Deus. Então, hoje a gente vê esse cara decidido, prosseguindo para esse alvo, para esse processo, para consumar esse processo. Paulo era esse cara, convicto que tinha um alvo. E eu e você?
2026 começou e como nós estamos diante disso, dos nossos alvos. Passou 2025, coisas boas aconteceram, coisas ruins também, infelizmente, acontecem. Mas e aí? Como nós estamos diante dos nossos planos, nossos alvos, para onde nós estamos indo nesse ano? Essa é a pergunta que fica. A gente vê uma vida como Paulo e a gente vê que ele mira Cristo em todo momento. Quando a gente dá um start nessa caminhada com Cristo, a gente entregou a nossa vida para Jesus. Entregamos lá, nós entregamos a vida para Jesus. Começamos a caminhada. Como eu estou caminhando? Para onde eu estou indo? O que eu tenho feito para que esse reino imparável continue a avançar? Nós vemos que é exatamente isso que Paulo faz. Ele cita ali um pouco antes, ele bate o currículo dele. Antes de eu começar esse texto no 13, do 12 para trás, ele fala tantas coisas. Mas uma das coisas que ele fala é: eu deixo tudo isso para trás, trato como esterco, como lixo, por causa de Cristo. Como estão nossos alvos para 2026 relacionado a Deus, relacionado a Cristo? Será que nós temos colocado tudo na frente de Cristo ou Cristo na frente de tudo? Paulo elenca, diante disso, algumas ações, algumas coisas que ele faz, lembrando lá dos acessórios que eu falei antes dele falar, prossigo para o alvo. Ele fala algumas coisas, e é sobre isso que eu quero conversar com a igreja essa noite. E, para continuar, para a gente avançar, vamos para o primeiro ponto. Reconhecer, diga reconhecer. Filipenses 3,12 diz assim: não que eu já tenha recebido isso, ou já tenha obtido perfeição. 13, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Aqui, o apóstolo Paulo que está escrevendo, como eu acabei de dizer no início, e eu falei aqui uma lista de coisas, de maravilhas, sinais, prodígios, como mostra que a vida de Paulo foi top. Amém? Vocês estão comigo? Vocês lembram? Acabei de falar tantas coisas que Paulo fez. E o contexto dessa carta, onde Paulo escrevia, ele estava preso em Roma, uma prisão domiciliar, certo? Ele estava em casa, numa casa alugada, mas ele estava preso. E preso, essa carta está agradecendo a igreja de Filipos, porque era uma igreja missionária. Ela investiu muito no ministério do apóstolo Paulo, um ministério caro, digamos de passagem, como estava conversando com o Iriel hoje pela manhã. O Iriel, cheio de número ali na cachola, fez umas conversões, denário, é quase uma casa de câmbio, Iriel. E aí, segundo o Iriel ali, fez os estudos dele, ele disse que a menor carta ali, Filemon, custaria hoje em torno de R$300, para que ela chegasse até Filemon. No total, aproximadamente, Paulo investiu 90 mil, só para escrever essas cartas e fazer com que elas chegassem aos seus destinos. Digo, uau, é muita grana para um cara sozinho. Mas a igreja de Filipos ali era uma igreja que investia, que estava ali uma igreja missionária, e com certeza ela contribuiu para que essas cartas também chegassem a outras igrejas e a outras pessoas como chegaram. Então, diante disso tudo, desse contexto, Paulo ali preso, ele quer agradecer essa igreja e também quer encorajar eles estarem firmes na fé. Essa carta ela foi escrita aproximadamente 10 anos depois que o apóstolo Paulo passou pela cidade de Filipos, 60 antes de Cristo, mais ou menos. E tudo isso que aconteceu, Paulo já tinha feito muitas coisas quando ele escrevia essa carta. Muitas coisas Deus já tinha feito através da vida dele. E diante disso, o apóstolo Paulo fala: não julgo havê-lo alcançado, não que eu já tenha recebido isso ou já tenha obtido perfeição. Meu irmão, quanta humildade nesse homem, quanto reconhecimento do seu estado atual. Isso aqui é muito chave para prosseguir para o alvo.
O prossigo para o alvo exige uma ação de reconhecimento do nosso estado atual. É isso que o apóstolo Paulo tem, é isso que ele faz aqui, essa humildade espiritual. Olha só, às vezes a gente está sendo poderosamente usado por Deus, vem aqui na igreja, ou talvez na rua mesmo, o cara vai lá, ora por alguém, aquela pessoa é curada, glória a Deus, aleluia por isso. Daqui a pouco o crente fica cada dia mais crente, né? E daí ele leu lá a Bíblia inteira em 6 meses, glória a Deus, o cara está top, se sentindo mais espiritual, né? Agora ele ora 3 vezes ao dia, tipo Daniel, pique Daniel, né? O cara está top, mas isso daqui a pouco entra no coração dele, vira uma soberba espiritual. O cara está se achando, e eu estou falando olhando para o espelho. Isso é uma tentação, irmão, isso é maligno. Em nome de Jesus está repreendido isso na nossa vida. Nós não vamos ser soberbos espirituais, sabe? E aí o cara começa a ficar desse tipo, sabe, irmão? Isso é maligno. O cara chega a ponto, daqui a pouco o cara está escrevendo até um livro. Pensa o cara, espiritual, daí o cara escreve um livro, os 10 caras mais espirituais do mundo. E aí, como eu me tornei o primeiro e treinei os outros 9. Meu Deus, diga misericórdia. Sabe, é isso que não pode acontecer. Quando você reconhece o seu estado atual, seja espiritualmente, seja fisicamente, tudo que você, o lugar onde você está, tudo fica mais fácil. Deus pode agir, Deus pode entrar nesse negócio. Agora, sem isso, irmãos, vai ser difícil. Imagine Davi chegou diante de Saul, estava pronto ali, ó. Eu imagino Davi aquecendo, já estava fazendo ali umas ativações para pegar o gigante Golias. Daqui a pouco vai lá Saul e mete uma armadura nele. Meu irmão, o cara não conseguia nem se mexer. Por quê? Porque aquela armadura não era para ele. As armaduras eram feitas sob medida. Aquilo ali era para Saul, que era bem maior que Davi. Um sopro do gigante e Davi cairia. Por isso eu digo, nós não precisamos de armadura de ninguém. Nós precisamos reconhecer, Deus me fez assim, ó, desse jeito aqui, ó, falando uns 7 barreis para vocês, mas é desse jeito que Ele vai usar a minha vida, a sua vida, desse jeitinho que Deus fez, amém? Glória a Deus. Reconheça o estado atual. Agora sim, parece que falar de reconhecer o nosso estado atual é um sinal de fraqueza, amém ou não? Só eu que penso assim? Parece, não parece? Você fala assim, poxa, mas eu vou reconhecer isso, parece que eu sou fraco espiritualmente, parece que eu sou, não, né? Mas, olha o que diz a palavra, segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9, diz assim, ó, então ele me disse, é o apóstolo Paulo falando, Deus falou com ele, então ele me disse, a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ei, Deus está falando nessa noite. Deus está falando assim, ó, talvez você está escondendo aí uma fraqueza há muito tempo. Talvez nós estamos se fazendo forte numa situação onde nós somos fracos e nós precisamos da graça, nós precisamos de Deus, porque sem Ele nós não podemos avançar. Mas enquanto nós estivermos fazendo pose, fazendo tipo, Deus não pode operar aí. Mas a palavra do Senhor não mente, a palavra é a verdade. E ela está dizendo aqui, ó, é na sua fraqueza que o meu poder se aperfeiçoa. É graça, isso é graça, aleluia. Então, para a gente avançar, primeiro ponto, qual que é o primeiro ponto? Reconhecer, diga, reconhecer. Reconhecer é empunhar o arco que vai lançar a flecha lá no alvo, amém? Glória a Deus. Então, primeiro ponto, reconhecer, amém? Obrigado pelos 10, 12 que responderam. Primeiro ponto, reconhecer. Amém? Glória a Deus. Segundo ponto, esquecer, diga, esquecer.
Irmãos, é muito importante que você responda também, amém, glória a Deus, porque é tão místico quanto repetir, tá? Nada místico, brincadeira. Segundo, eita Deus. Segundo, esquecer. Filipenses 3:13 diz assim: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Aí você pergunta, mas é o apóstolo Paulo escrevendo? Amém? Amém. Mas Paulo não teve um passado top? Né? Será que por que ele vai esquecer? Nós acabamos de ver na introdução. Posso até acrescentar aqui, ó. 2 Coríntios 12:4 diz assim, ó: foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras indizíveis, que homem nenhum tem permissão para repetir. Meu Deus, o homem foi arrebatado ao terceiro céu. Aqui o apóstolo Paulo escreve falando dele mesmo, porque depois ele fala no espinho na carne, para que ele não se glorie e tudo mais. Então olha só, esse cara top está falando agora que ele tem que esquecer das coisas que ficam para trás. Das coisas quer dizer todas as coisas, das boas e das ruins. Então o apóstolo Paulo não está se apegando a nada aqui. Inclusive ele escreve no próprio capítulo 3 de Filipenses, que se alguém quisesse se gloriar ou se apoiar na justiça própria, na sua carne, ele seria o primeiro talvez, fariseu, né, criado ali aos pés de Gamaliel, tinha acesso ao melhor ensino de tudo, falava ali 4, 5 línguas, se eu não me engano. Enfim, o cara era top, ele podia se apoiar no seu próprio entendimento, se ele o quisesse, mas ele resolveu tratar isso como lixo por causa de Cristo. Diga, por causa de Cristo. É por causa de Cristo que nós vamos esquecer as coisas boas e as coisas ruins. E olha só, Paulo teve todo esse passado bom, mas não foi só isso. Vou dizer uma coisa aqui, irmãos, para vocês, não contem para ninguém. Fofocaram de Paulo, irmãos, é bravo. Fofocaram de Paulo, olha só, Atos 9:26. Quando chegou em Jerusalém, Saulo procurou juntar-se aos discípulos de Jesus, porém todos tinham medo dele, não acreditando que ele fosse discípulo. Olha só, ele teve um encontro com Jesus, teve sua conversão, começou a pregar em Jerusalém, foi para lá para Jerusalém, e ninguém, ele queria, quando ele se converteu no caminho de Damasco, ele ficou doido, ele ouviu Jesus falar, depois que ele abriu os olhos, eu acredito que a primeira coisa que ele queria era, eu quero estar com esses caras que estiveram com Jesus, que caminharam de fato com ele, e ele foi até então os discípulos, e eles não acreditaram na conversão de Paulo. A grande realidade é essa. Imagine o burbúrio por trás do cara, enquanto o cara não estava. Os seguidores chegando para os discípulos ali, falando, não, esse cara aí não dá, cara, ele vai matar tudo nós, ele vai mandar prender todo mundo, daqui a pouco não sobra um aqui, a mensagem não vai chegar, né? Imagine, irmãos, coisa doida, né? E eles falaram de Paulo, se não fosse Barnabé, e parênteses aqui, olha a importância da palavra que o Iriel pregou no Tadel, discipulado, o apoio do seu líder. Barnabé foi esse líder na vida de Paulo, e o respaldo de Barnabé fez com que a pregação de Paulo pudesse prosseguir, e a igreja do Senhor pudesse continuar crescendo e avançando, amém? Então isso aconteceu, não teve mimimi. Rapaz, depois quando o povo aceitou Paulo, ele não ficou lá, mas quando eu cheguei aqui, todo mundo falava mal de mim, ninguém não teve mimimi, né? Paulo foi para cima, meu irmão, olha aí, ó, está aqui, estamos lendo, estamos pregando o que ele escreveu, lá no ano 60 a.C., meu Deus. Então está aqui, ó, a importância de esquecer. Paulo não esquece, isso daí não tem importância nenhuma, o que importa é o que Deus me chamou para fazer, eu estou aqui para fazer o que Deus me chamou para fazer. O cara apanhou pra caramba, Atos 16:22, então a multidão se levantou, unida contra eles quem? Paulo e Silas. Os magistrados, rasgando-lhes as roupas, mandaram açoitá-los com varas. Meu irmão, eu estava já emendando, porque tem uma parte que fala lá que aceitaram muitos açoites, ou várias vezes. Meu irmão,
era muita pancada. Esse açoite aqui romano, ali naquela cultura, porque olha só, o açoite israelita era 40 açoite, e aí, né, não que seja pouco, eu não quero levar 40 pancadas nas costas, mas enfim, mas ali o soldado batia conforme ele queria, depende do humor do soldado que estava de plantão ali. Se o cara aguentasse a pancada e estivesse bem fisicamente, ele ia bater até cansar. Imagine, irmãos. Mas olha só o que aconteceu. Pouco tempo depois eles estavam louvando ao Senhor, as paredes se romperam e a prisão abriu e aconteceu tudo aquilo ali. Meu irmão, será que eles ficaram presos lá? Não, mãe, agora nós apanhamos, e aí agora nós estamos aqui presos, e se fazendo de vítima, e toda aquela milindragem. Não, meu irmão, confiança no Senhor, louvaram ao Senhor, e o Senhor moveu o sobrenatural naquele lugar, amém? Todas essas coisas que eu estou falando aqui, essas coisas que nós precisamos esquecer, eu preciso esquecer, você precisa esquecer, elas estão normalmente ligadas a pessoas, a situações, ou a situações que envolvem pessoas, amém? Uma situação, por exemplo, muito top que aconteceu, que se a pessoa ficasse presa nessa situação, não teria avançado, não teria progredido, não teria ido para o alvo. Gideão e os seus 300, o cara começou com 32 mil, na hora que foi para ir para o choque, só tinha 300 com ele. Detalhe, a estratégia que Deus dá, tem nada a ver, o cara olhar humanamente, tá, vaso de barro, tocha, esconde a tocha, e aí, meu irmão, que hora que nós pegamos na arma, que nós vamos para cima desses caras, vão matar nós, né? Sem falar que ele estava malhando trigo, Deus chamou ele, tinha nada a ver com o negócio de guerra, né? Mas Gideão não ficou se prendendo aonde ele estava, a situação anterior, ao estado anterior dele. Ele esqueceu aquilo lá e falou: Deus está falando isso aqui agora, é isso aqui que eu vou fazer. Situações com pessoas, imagine José. José teve toda a situação com os irmãos dele, pessoas que deviam cuidar dele, jogaram ele num buraco, num poço, venderam ele para escravo. Mas depois de toda a história, linda história de José, está na Bíblia, mas já foi ilustrada aí cinematograficamente várias vezes. José tem 2 filhos lá na frente, e ele vai chamar esses filhos, o primeiro de Manassés, que quer dizer Deus me fez esquecer, e o segundo, Efraim, que quer dizer Deus me fez prosperar. Isso fala muito comigo, meu irmão. Se você não esquecer, você não prospera. Se você não esquecer, você não avança. Se você não esquecer, você não sai do cavaco, meu irmão. Tem muita gente travada, espiritualmente, profissionalmente. O cara está, sabe, paralisado, porque não esquece. Está preso lá em 1900 e bolinha, que aconteceu qualquer coisa, seja boa ou ruim, mas está travado. Está travado, meu irmão. Aconteceu alguma coisa ruim em 2025? Ficou lá. Aconteceu coisa boa 2025? Legal, agradece, mas também ficou lá. Meu irmão, passado é passado. Agora, a gente precisa aprender com as coisas que acontecem. Amém ou não amém? Vocês estão comigo aí? Glória, ó, cresceu, 52. A gente tem passado ruim, aqueles que geram traumas. Sabe, esses tempos a gente conhece um casal, pessoas bem idosas já mesmo. E aí eles estavam falando, implantaram muitas igrejas no interior do Mato Grosso, Minas Gerais, e aconteceu, é uma denominação, não é a nossa, e enfim, e aí aconteceu que o pastor ficou velho, e daí o que aconteceu? Trocaram ele por um pastor mais novo. Poxa, o cara movia grandemente. Esses dias não, foi o ano passado, que também não foi muito longe. Eu estava lá tomando café com ele e assim, irmão, triste. O cara ficou preso lá no passado. Irmão, o cara mendigando uma oração, sabe? Assim, daquele jeito, não é um pedido de oração normal.
sabe? E aquele negócio me incomodou, porque o cara está preso lá no passado. Eu já orei para repreender isso aí, que ele se libertasse desse passado também. Enfim, mas isso daí trava o cara. E sabe o que acontece? É muito forte isso aí. O cara vira um idólatra. O que ela? Mudou a pregação? Não é, o cara vira um idólatra. Porque aí o que o cara faz? Aquele cara que trocou ele, aquele cara que feriu ele, passa a ser mais importante do que Deus na vida dele. Porque Deus falou para ele ir por todo mundo pregar o evangelho. Deus falou várias coisas para ele, senão ele não tinha movido tudo que moveu. Ele não faz nada, o homem não faz nada sozinho. Essa obra é de Deus. Se ele implantou tantas igrejas, se tantas pessoas foram abençoadas, foi Deus que fez isso. Agora o cara larga tudo que Deus, porque um homem trocou. Meu irmão, para com isso. Você acha que eu preciso desse púlpito aqui para pregar a palavra? Meu irmão, eu gosto de estar aqui. Se eu pudesse, eu ficava aqui até meia-noite nós pregando. Amém? Não escutei tanto amém. Mas, meu irmão, quem me conhece sabe, se for dentro do Inter 2, eu estou lá pregando. Não estou nem aí, se for lá na Fertil Park, se for em qualquer lugar, nós estamos pregando. Nosso negócio é pregar a palavra, vidas salvas, transformadas, cara. Então o cara pega, aí eu pego, beleza, aí eu olho aqui, daí está aqui o Diego, meu cunhado, mas cunhado não é parente. Daí daqui um pouco o cara pega e fala assim, não sei o que lá, pregando. Aí eu pego, fecha a cara, não vou mais pregar. Meu irmão, virei um idólatra. Santo Diego, Deus Diego da minha vida. Sabe por quê? Porque eu estou achando mais importante o que o Diego falou de mim do que o que Deus disse de mim. 12 anos atrás, eu vivia fazendo patifaria nessas ruas de Curitiba aqui, bêbado de moto, para cima e para baixo. Quando o Senhor me alcançou, um dia lá no encontro com Deus falou assim, ó, eu não fiz você falador desse jeito aí, que fala para os cotovelos, converseiro danado. Não foi assim que eu fiz, não fiz você assim, para ficar fazendo essas presepadas que você faz, não. Eu fiz você para pregar o meu evangelho, eu fiz você assim, para que alcance vidas, para que a palavra saia da sua boca, e vidas sejam transformadas e alcançadas. Sai daí, vai fazer o que eu estou falando para você fazer, abençoado. Agora vem um comedor de feijão igual eu, me falar uma coisa, e eu troco Deus pelo que Ele falou? Meu Deus. Passado, é importante ficar lá no passado. Passado ruim, de pecado. Lembre-se da mulher de Ló, diz Lucas 17:32. Meu irmão, se Deus tirou da sua vida, não faz mais parte da sua vida. Aí você converteu e fica olhando para trás, para as coisas do mundo. Imagine, está lá, estátua de sal, paralisado, estátua de sal não se mexe. Nunca encontrei com nenhuma correndo nem andando por aí. Paralisado. Passado bom também prende o cara, paralisa. E eu digo, 2013, 2014, eu corria. E ali eu corria até uma velocidade legal, estava de média. E aí eu parei de correr. Depois que eu parei de correr em 2014, várias vezes eu tentei voltar a correr. E eu tentava e nunca conseguia. 2017, 16, 17 e por aí vai até 2023. E eu tentei várias vezes, e várias vezes eu não consegui voltar a correr. Porque toda vez eu ficava lembrando lá do passado, quando eu tinha corrido uma vez rápido na minha vida. Meu irmão, preso num passado bom, que foi bom para mim, aquele momento. Mas era passado, era outro Alan. 10 quilos a mais, era outro Alan. Não vai correr, irmão. Cara, relaxa, vive o momento, agora é outra fase. E em 2023 eu me desprendi desse passado. E eu foquei por conta de saúde. Já tinha o Natan, queria ter mais alguns filhos. E aí eu falei, eu preciso de saúde, eu vou voltar a correr. Porque eu corri 5 km com o Tiagão, quase morri. Falei, meu Deus. Voltei de Uber para a linha de chegada, filmei o Tiagão chegando lá. E falei assim, eu preciso resolver isso na minha vida.
para a glória de Jesus, depois que eu me desprendi desse passado. O ano passado eu corri 2 maratonas, 6 meias maratonas, isso prova oficiais, fora os treinos. Se somar tudo, o ano passado eu rodei 1.751 quilômetros, 2 tênis gastos, para rodar isso aí, os pneus tem que trocar, é assim mesmo que funciona. Minha esposa fica doida. Mas a realidade é, um passado bom também paralisa a gente. Eu estava paralisado, para a glória de Jesus hoje eu estou correndo, literalmente, avançando, amém? Para a gente avançar, olha o que o grande evangelista Billy Graham disse: o passado é um professor, não uma prisão. Uau! O passado é um professor, não uma prisão. Vamos aprender com as coisas boas, tirar a lição das coisas ruins, mas nós não precisamos, não devemos ficar preso no nosso passado. Nós devemos, segundo ponto, esquecer. Amém? Qual que foi o primeiro mesmo? Reconhecer. Segundo, esquecer. Agora vamos avançar para o terceiro ponto, porque o terceiro ponto é avançar. Amém? Glória a Deus. Então o terceiro ponto, Filipenses 3, versículo 12, diz assim: prossigo para conquistar aquilo, para que também fui conquistado por Cristo Jesus. 13, avançando para as coisas que estão diante de mim. 14, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo, um cara decidido, embora ele não tenha escrito aqui o verbo reconhecer, como ele escreveu e tocou no assunto, né, de esquecer e de avançar, tudo que ele escreve aqui mostra que ele reconheceu o seu estado atual, para ele poder esquecer as coisas que ficam para trás e avançar para o alvo. Esse cara entendeu alvo, o ponto que o corredor está olhando agora. Então o corredor está olhando aqui, ele está focado no processo, na corrida. Esse é o foco. Se ele olhar para o lado, irmão, vai dar ruim, sabe? Eu acho legal o Natan, ele já correu algumas provas ali, ele conta elas, e a primeira prova que ele correu, ele ficou em 4º lugar. A segunda prova que ele correu, está ali, o Felipe está ali, ele contou até para o Felipe, quando o Felipe foi lá em casa, a segunda prova que ele correu, ele ficou em 2º lugar, e a terceira prova ele ficou em 1º, mas foi muita lição para ele, foi legal, e foi o que levou ele para chegar em 1º na terceira prova, foi a conversa, que eu sou o técnico, né? E a conversa que eu tive com ele na segunda prova foi: filho, você foi muito bem, você estava em 1º, ele falou: pois é, papai, e tal. Mas eu falei: filho, mas sabe o que aconteceu? Você ficou olhando para trás. E aí, sabe o que aconteceu, irmão? Vou ilustrar. Ele estava correndo aqui, ó, e ele estava pertinho da linha de chegada. O que aconteceu? Isso foi lá em Porto Alegre. Daí, ele olhou para trás aqui, ó, acompanhando o carinha que estava vindo atrás dele, mais devagar que ele. Ele estava mais rápido. E ele não fez errado, mas ele ficou olhando muito. E aí o que aconteceu? O outro passou por aqui, quase em cima da linha de chegada. Sim, foi muito, foi um ensino. O passado é um professor. Foi ensino. E daí na terceira corrida, meu irmão, foi 1º lugar. Eu já tinha explicado tudo para ele. E aí foi um discipulado antes ali, bem antes. E deu certo, né? Para a glória de Jesus. Então isso é avançar. Nós vamos avançar, nós estamos seguindo, nós esquecemos, nós reconhecemos, nós esquecemos e nós estamos avançando, mas nós temos que tomar cuidado com essas olhadinhas para trás. Tome cuidado, lembre-se da mulher de Ló, cuidado com as olhadas para trás, foque na onde você está correndo agora, porque o alvo é focar no processo, na corrida, no processo de santificação, e o prêmio é a coroa entregue após a linha de chegada. Aleluia. Paulo foca e ele sabe que para ele avançar, ele tem que ser cada vez mais parecido com Cristo. É incrível, o apóstolo Paulo fala: eu quero ser achado nele,
Ele larga tudo, ele trata tudo como lixo, porque eu quero ser achado, encontrado em Cristo. Ele quer também, ele fala, de se ele se esvaziar da própria justiça, ele trata como lixo sua própria justiça. Por quê? Porque ele quer se encher da justiça de Deus. Isso também é chave para que ele avance, para que ele prossiga para o alvo. E outra coisa, ele sabe aonde que ele quer chegar. Ele quer chegar onde? No prêmio final, que é a vida eterna. Filipenses 3, 10 e 11 diz assim: o que eu quero, o que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como Ele na sua morte, para que de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. É vida eterna, isso é vida eterna, amém? Paulo tem um olho na eternidade, e isso é chave para que a gente avance, amém? Eu quero encerrar contando que, nós temos avançado como igreja, né? E eu fico muito feliz. Está fervendo o radiador aqui, irmão. Nós temos avançado como igreja. Hoje de manhã eu falava, né? Estava aqui, veio aqui, estava a Manu aqui, aí eu citei a Júlia, eu vi a Júlia pequenininha, né? Quando eu converti, a Júlia tinha 7 anos, 6 para 7, e hoje ela é minha colega de trabalho na Fertipar, né? Como o tempo passou, né? Eu fico muito feliz de ver todo mundo avançando, e eu também estou avançando, né? Em todos os sentidos, a minha família também está crescendo. Eu gosto muito de falar disso, de família, né? E está vindo aí o 02, 01, 02, vieram de manhã, agora está descansando, que o 02 estava mexendo bastante lá dentro da barriga, né? Glória a Deus. Isso é incrível, irmãos. E eu digo, para esse avanço acontecer, o ano de 2025, assim, para mim, foi um ano que essa palavra aqui, luva, cabe como luva, reconhecer, esquecer e avançar. Nós estávamos ali, eu e minha esposa, glória a Deus, né? A gente mudou de casa, e a gente sabia quando a gente mudasse de casa, era o sinal verde para que nossa família crescesse. Nós já tínhamos orado sobre isso, nossos alvos, nossos planos, até antes de casar, a gente já tinha ali tudo bem planejado, nossas viagens, tudo tem se cumprido. Tem muita coisa ainda para se cumprir, mas tudo tem se cumprido. E no dia 6 de março de 2025 eu recebi uma surpresa, irmãos. Foi forte. Eu cheguei em casa e aí eu olhei o Natanzinho, eu demorei até perceber. Daqui a pouco eu li na camiseta dele, estava escrito: promovido a filho mais velho. Falei, uau, daí eu chorei, né? Eu nem choro muito, mas esse dia eu chorei. E aí, irmãos, foi forte, sabe? Mas aí aconteceu que poucas semanas depois, ali, 1 ou 2 no máximo, a gente foi lá ver no lugar que tinha o ultrassom, e aí a médica falou, acho que é muito cedo ainda, não está ouvindo aqui os batimentos. Aí eu voltei para casa assim, meio estranho já, né? Porque no Natal não foi assim, e eu senti ter alguma coisa diferente, né? E aí, irmãos, nós voltamos lá no dia 1º de abril. Esse dia, irmãos, eu digo aqui, sem medo de errar, talvez foi o dia mais difícil da minha vida. Certamente o foi. Porque aquela médica daquele 1º de abril olhou para mim e falou assim: a gravidez não avançou. O bebê não estava mais, não tinha batimento. Sabe, foi muito triste aquele momento para mim, para minha esposa. Ver a tristeza na minha esposa foi um momento muito triste. Nós saímos ali, aí a gente foi até o carro. Estou acostumado a correr alguns quilômetros aí, e ali parecia uma ultramaratona que nunca acabava, aquele caminho até o carro. Fui para o trabalho, um dia difícil para trabalhar.
mas esquecendo das coisas que ficam para trás. Eu prossigo para o alvo. E naquele dia, tinha uma supervisão para fazer, tinha um trabalho começando. Pode botar a foto, Kézia. Esse trabalho estava começando lá no São Lourenço, na garagem de uma casa. E aí, tinha ali o Gabriel, que nós estávamos consolidando, mais algumas pessoas, o Roosevelt tinha acabado de chegar também, né? Está aqui o Roosevelt e tal. Eu não podia deixar de estar ali, né? O Pedro sabe disso. E não podia deixar de estar ali. Eu conversei com a Pri. Eu falei, amor, eu quero estar aqui te apoiando e tal, né? Mas é importante eu estar lá também. O que você acha? O que a gente faz? A Pri me apoiou e falou, vai lá, amor, é importante, são vidas. A gente vai continuar avançando. Deus está com a gente. A gente não ora todo dia para que nossa família exista para a glória do Senhor. É isso. Nossa família existe para a glória do Senhor. Vamos para cima. E aí a gente foi lá. Para a glória de Jesus, essa célula existe até hoje, né? A Moriá multiplicou, né? Já algumas vezes, né, Pedro? Uma vez, 2 vezes, né? Enfim, né? São tantos crescimentos. Mas a gente não para. Estava ali, encontrei o pastor até percebeu alguma coisa, perguntou, está tudo bem? O discipulador conhece, né? Eu falei, tá tudo bem, pastor, talvez seja hoje o dia mais difícil da minha vida, até hoje, mas está tudo bem, vai ficar tudo bem. E bola para frente, né? E Deus é tão bom, irmãos. Foi necessário reconhecer essa nossa situação, esquecer e avançar. Os médicos dizem que quando acontece essa situação assim, né, e daí depois disso, e curetagem e tudo mais, conservadores dizem que de 3 a 6 ciclos menstruais para você poder de novo engravidar, né? Menos conservador, talvez 1 a 2 ciclos no máximo. Menos de um mês, no dia 21 de junho, nós estávamos lá no Paz Conference. E daí no sábado tinha um evento do Difflin, a gente abriu mão desse evento, que a gente tinha pago a inscrição e tudo mais, para poder tirar um tempo nós dois lá. E lá em São Paulo a gente caminhando, falou, amor, vamos fazer um teste de gravidez? Vamos, dia 21 de junho. A gente fez o teste, deu positivo. E daí está aí o Isaías, né, para a glória de Jesus, né, nós não paramos de avançar, né. Daí vem essa família, né. Irmãos, é isso, sabe? É viver, é reconhecer, é esquecer e é avançar. Se nós ficarmos paralisados, tudo para, nossa família para, nosso ministério para, nossa vida financeira para, tudo para. Mas se você reconhece, se você esquece, você avança, você atinge o alvo, amém? Amém? Fique de pé. Segunda carta escrita a Timóteo por Paulo. Paulo diz, eu combati o combate, completei a carreira e guardei a fé. Desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. Ei, agora presta atenção. E não somente a mim, mas também a todos que amam sua vinda. Aleluia. Vamos orar. Ora ao Senhor enquanto a gente ouve esse louvor, enquanto a gente adora. Deus já está falando ao seu coração, durante a palavra, sobre coisas que você precisa reconhecer, sobre passado, talvez bom, talvez ruim, que você precisa esquecer, deixar lá no passado, usar como aprendizado, ser grato, mas não ficar preso. O passado não é uma prisão. Agora você precisa avançar. Deus te trouxe aqui essa noite porque Ele quer ver você avançando. Eu sou um pai terreno e eu amo ver cada evolução no meu filho. Imagina Deus olhando para você
avançando, e Deus vibrando. É isso, meu filho, vai. Da mesma forma, ele não gosta de olhar e ver o filho dele paralisado, parado onde está.